A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Hoje eu estou iniciando uma série de mensagens, não sei quantas mensagens ou quantos vídeos serão, mas eu entendo de que eu preciso fazer esta série cujo o tema é o trabalhar de Deus na cura e libertação. E pensando nesse título, orando para saber qual é o tema que vai abordar toda esta série, então veio no meu coração que tudo é Deus atuando. Não é? Toda honra e toda glória é do nosso Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. E eu louvo a Deus, não é, pelo esse nosso Deus tão tremendo e tão maravilhoso. E aqui, queridos, nesta primeira parte, eu quero aqui encorajar você a não só ouvir esta mensagem, mas ouvir as próximas e todas na sequência, tá? Então nós estamos aqui na primeira parte do tema do trabalhar de Deus na cura e libertação. Então você pode estar aí me perguntando e eu vou aqui conversando com você, tá, meu amado? As mensagens estão gravadas, mas eu quero aqui tornar algo muito próximo a você, conversando. Assim como eu estava conversando com o Espírito Santo, eu também quero aqui ser muito simples e transmitir para você de uma forma simples, bem didática, clara, para que você também seja muito ajudado, como eu tenho sido ajudado. Em algum momento, eu perguntei para o Espírito Santo, queridos. Eu falei assim: Senhor, eu creio que Tu és todo-poderoso, eu creio que o Senhor pode fazer qualquer coisa, eu creio que para Ti nada é impossível. E eu lendo a Tua palavra, eu vejo que o Senhor tem tanto poder, né? Jesus ali estava curando os enfermos, curando os paralíticos, expulsando o demônio, e tantas coisas que Ele fez, que a Bíblia diz que não caberiam livros no mundo se fosse relatar tudo o que Ele fez, tá? Lá no Evangelho de João, lá nos últimos capítulos. E aí, então eu, comunhão com o Espírito Santo, eu falei: Senhor, quero fazer uma pergunta para o Senhor. E Ele pode fazer, né? E aí então eu entendo, querido, que Ele me respondeu porque eu aprendi tudo isso, e por causa dessa pergunta eu creio que o Senhor me trouxe para este ministério, e era isso exatamente que Ele queria. E eu tenho certeza que Ele também quer revelar isso para você, aquilo que Ele tem revelado para mim. E lembre-se, não sabemos de tudo, estamos sempre aprendendo. E a pergunta que eu fiz para o Senhor Jesus foi assim: meu Pai, Senhor, Espírito Santo, como é que funciona o processo da cura? Como é que funciona o processo do Teu poder? Por exemplo, nós sabemos que Jesus foi lá e curou um cego de nascença. Sabemos que Jesus curou um paralítico. Sabemos que Jesus curou enfermos. Sabemos que Jesus, Ele até ressuscitou mortos. Então, uma coisa é você ler e ouvindo, né, Ele ali dando a ordem, ouvindo Ele dar uma palavra, e ali a coisa acontecer. Então, eu falei: puxa, Senhor, isso é maravilhoso. Agora eu queria entender como que funciona no mundo espiritual. Eu queria entender qual é o processo, o que acontece no mundo espiritual. Porque nós sabemos que por trás de doenças, enfermidades, de condenação, de maldição, existe um trabalhar do mundo espiritual, tanto da parte de Deus, quanto da parte de Satanás. E eu creio que isso agradou o coração de Deus, e Deus realmente quis revelar como que funciona esse processo, e continua, tá, queridos? Porque eu continuo ainda sendo ministrado sempre, todos os dias, e aprendendo. E aquilo que eu aprendi, eu quero passar para vocês, para que vocês também tenham a alegria de compreender. E quando você entender como que funciona o trabalhar de Deus, que alguns podem entender como um processo, mas eu também quero colocar aqui, é Deus trabalhando em cada causa, tá? Então, como que você vai entender o trabalhar de Deus em cada situação? E quando você compreende isso, você então vai entender o porquê
do que você está passando, por que você está nessa situação e como Deus quer e Ele está trabalhando para que você seja curado, liberto e, em primeiro lugar, lógico, salvo, tá? Porque tudo começa com a salvação para chegar depois na cura, na libertação e na santificação. Tá? Então esse é muito importante. Neste primeiro vídeo aqui, eu quero encorajar você a acompanhar todos os vídeos. Tá? Essa aqui é a parte 1, depois vai ter a parte 2, a parte 3, e até onde o Espírito Santo conduziu o meu coração. Eu acredito, amados, que eu teria que fazer vídeos direto, não iria parar nunca, porque o trabalhar de Deus ele é constante. Mas se você já tem uma base, você já vai conseguir entender as coisas, e quando você compreende o trabalhar, quando você compreende o processo, quando você compreende tudo que está acontecendo com você, aquilo que eu entendi que estava acontecendo comigo e com o mundo, então você vai cada vez mais se aplicar a verdadeiramente se posicionar nos princípios de Deus, tá? Isso é muito importante. Então aqui eu vou falando muitas coisas, eu vou aqui explicar para vocês de que, por exemplo, existem princípios espirituais, existe a palavra de Deus, o mandamento de Deus, existe também, por exemplo, a minha e a sua atitude, resposta e como que eu estou agindo, obedecendo ou transgredindo a lei de Deus, tá? Tudo isso faz parte. Então é importante que você conheça os princípios de Deus, conheça os mandamentos de Deus, conheça quem é Deus, quem é o seu Pai, o seu Salvador Jesus Cristo e o seu Consolador Espírito Santo, porque eles são os mais interessados que eu e você conheçamos todos os princípios de Deus, porque Satanás, ele conhece, tá? E aí você vai entendendo por que você sofre tanto, por que você está com dores, por que você crente com o Espírito Santo dentro de você, você está vendo vulto. Muitos crentes, e nós sabemos disso, eles são crentes mesmo, mas tem alguns que até manifestam demônios. Como entender isso? Como que pode uma pessoa ter o Espírito Santo e ao mesmo tempo ficar endemoniada? Ou seja, como isso aconteceu, como isso originou e como que Deus tem trabalhado para resgatar o homem de volta, para trazer o homem aquilo que pela qual ele criou lá no Jardim do Éden, que nós sabemos que quando Deus criou Adão, e depois de Adão, do seu lado, da sua costela, veio a Eva, Deus criou esse casal perfeito. Deus criou esse casal sem doença, sem maldição, sem condenação. Entende? Porque Deus ele é perfeito. E Deus deu para o homem, quando eu digo homem até a mulher, o livre arbítrio, para que ele então tome as decisões. Mas lembre-se, baseado nas decisões e em que o homem obedece, então é a esta pessoa que ele está obedecendo, ou seja, se ele obedece a Deus, ele é abençoado. Mas se ele obedece à carne ou obedece o inimigo, como aconteceu lá no Jardim do Éden, que eu quero abordar isso também de lá e trazer para cá, para você entender todo o processo, nós temos que pegar o início, tá? Então lembrando, neste primeiro vídeo aqui, que Deus quando criou o homem e a mulher, ele criou o perfeito. Sim ou não? Você que lê a palavra, você que é um cristão, você que conhece a palavra de Deus, sabe que Deus criou Adão e Eva perfeitos, ou seja, não tinham pecado, não tinham maldição, não tinha morte, eles eram lindos, maravilhosos, tá? E por que que aconteceu tudo isso? E por que que chegamos onde estamos? E aonde Deus quer nos levar? O trabalhar de Deus é não só para criar, mas como também para trazer de volta, para redimir, reconciliar. Então tudo isso é maravilhoso. E aí vocês também vão ver o trabalhar de Deus individualmente, curando as pessoas, aonde Satanás ele veio porque o homem desobedeceu a Deus, veio trazer doenças, enfermidade e tantas outras coisas que você e eu estamos passando, e olha o mundo como está hoje, devido à nossa desobediência, sendo que Deus nos criou em Adão, né? Adão foi criado para nós adorarmos e para vivermos uma vida verdadeiramente de bênção, uma vida sem dor, uma vida perfeita, viver uma vida sem doença e sem maldição. Isso sempre foi a vontade de Deus lá em Gênesis, e nós sabemos também que essa vontade de Deus no livro de Apocalipse. Então, nesse primeiro vídeo,
eu quero aqui encorajar você a me acompanhar vídeo por vídeo e entender o trabalhar de Deus, desde Gênesis ao Apocalipse, entendendo que em Gênesis Deus criou o homem perfeito e Apocalipse, ali nós teremos este homem restaurado, perfeito, na ressurreição e vivendo com Deus para todo sempre. E se você entender esse processo, você vai ser muito ajudado no seu dia a dia. Me acompanhe nos próximos vídeos. Deus abençoe. Chame todo mundo. Mande este vídeo para todas as pessoas. Se inscreva no canal. Clique aqui no sininho. E até o próximo vídeo em nome de Jesus. Fica firme e tamo junto.